Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto, A Verdadeira Alquimia. Certa vez, um andarilho apareceu numa aldeia da Idade Média. Dirigiu-se à praça central da cidade, anunciou-se como alquimista e disse que ensinaria como transformar qualquer tipo de metal em ouro. Algumas pessoas pararam para ouvi-lo e começaram a proferir gracejos e a ridicularizá-lo. O estranho não se abalou com as chacotas, pediu um pedaço de metal, alguém lhe entregou uma ferradura e outro lhe ofereceu um prego. O alquimista, então, pegou ambas as peças e, ainda sob as risadas dos incrédulos, colocou-as numa pequena vasilha e derramou sobre elas o conteúdo de um frasco que havia retirado de sua sacola. Permaneceu alguns segundos em silêncio e o fenômeno aconteceu. A ferradura e o prego tornaram-se dourados. Uma sensação de espanto percorreu a multidão, que se avolumava cada vez mais na praça. O alquimista levantou as peças de ouro para que todos pudessem admirar a transmutação. Um ouvires presente no local pediu-lhe que examinasse os objetos e foi atendido. Em pouco tempo revelou que as peças eram de ouro puríssimo, como nunca tinha visto. As pessoas agitaram-se e agora queriam ouvi-lo. O alquimista então pegou um grosso livro de sua sacola e disse estar nele o segredo da transmutação dos metais em ouro. Em seguida entregou o livro a uma criança próxima e partiu tranquilo. Ninguém o viu ir embora, pois todos os olhos mantiveram-se fixos no objeto nas mãos da criança. Poucos dias depois, a maioria das pessoas possuía uma cópia do valioso manuscrito. Assim, a receita para produzir ouro passou a ser conhecida por todos. Contudo, a fórmula era complexa. Exigia água destilada 1000 vezes no silêncio da madrugada e ingredientes que deveriam ser colhidos em noites especiais e em praias distantes. No início todos puseram as mãos à obra, mas com o passar do tempo ficaram 1000 noites em silêncio esperando a água destilar. Além disso, procurar outros ingredientes era muito cansativo. As pessoas foram desistindo e, à medida que desistiam, tentavam convencer os outros a fazer o mesmo. Diziam que a forma era apenas uma galhofa deixada pelo alquimista para mostrar como eram tolos. Assim, muitos e muitos outros, influenciados pelos primeiros, também desistiram. Mas um pequeno grupo prosseguiu com o trabalho. Apesar de ridicularizados pelo resto da aldeia, continuaram destilando a água e fizeram várias viagens juntos à procura de ingredientes da fórmula. O tempo correu e a quantidade de histórias divertidas e de situações porque eles passaram juntos desde que começaram a seguir a fórmula cresceu. E o grupo dos aprendizes de alquimia tornou-se cada vez mais unido, converteram-se em grandes amigos, até que em um mesmo dia todos que tinham começado juntos viraram a última página das instruções do livro. E lá estava escrito: se todas as instruções foram seguidas, vocês têm agora o líquido que, derramado sobre qualquer metal, transformam em ouro. Entretanto, agora você já percebeu que a maior riqueza não está no produto final obtido, mas sim no caminho percorrido. O que nos torna infinitamente ricos não é a quantidade de ouro que conseguimos produzir, mas os momentos que compartilhamos com os verdadeiros amigos. Eita, liçãozinha boa, gente. Muito boa. Para todos os setores da nossa vida. Né? Seja aqui na área da educação, que é para isso que eu fiz esse canal, para a gente poder levar textos reflexivos, tanto para a área da formação do magistério, como também para trabalhar em sala de aula com seus alunos, né? Valores, princípios. Mas se a gente for levar isso para a vida pessoal, se a gente for levar isso para o meio social que a gente está inserido, vale para todos os aspectos da nossa vida, né? O que mais é valioso na nossa vida não é o resultado em si dos nossos objetivos. É claro que eles motivam, eles fazem com que a gente saia do lugar, eles dão aquela esperança de que algo melhor vai acontecer. Os nossos objetivos são primordiais para a gente tirar a bundinha da cadeira e se mexer.
Mas não é o objetivo alcançado que vale a pena totalmente. O que vale a pena é o caminho que a gente percorre para chegar no objetivo. Um aluno que deseja estudar para valer, isso aí acontece muito na sala de aula, né? O professor começa a mostrar o caminho que ele pode seguir, que ele tem que estudar, que ele tem que se empenhar, que ele tem que se dedicar, que ele precisa se unir a outros para estudar junto. E aqueles alunos que realmente se juntam para estudar e se formam, eles começam e terminam juntos, unidos, um pelo outro, fazendo trabalho junto, curtindo cada nota boa que eles tiram, tristes, mas dando força um ao outro quando as notas não são tão bacanas. Se um tem problema de português e outro de matemática, eles se juntam para poder unir as suas forças e desenvolver no colega aquilo que lhe falta. E todo o trajeto feito durante pelo menos um ano, se o professor observar isso um ano na sala de aula, ele vai ver que os alunos mais prósperos são aqueles que acreditam no futuro, são aqueles que buscam o resultado dos seus esforços. E dentro dessa busca de alcançar o seu objetivo, dentro desse período, dessas situações, desses cenários que se abrem diante dele, das adversidades que ele há de enfrentar, das vitórias que ele há de conquistar, né? Todo o processo de ensino-aprendizado até chegar lá no final, ele é muito mais valioso do que o final em si. É como se você chamasse um filho para fazer um bolo com você. Você já tem a receita, você já sabe qual vai ser o final. Porém, aquele bolo vai ter um sabor muito melhor se você sentar com teu filho ali e pegar os ingredientes. E um passar para o outro o ovo, a farinha e todos os demais ingredientes. No momento você joga uma farinha no teu filho joga em você, depois pegam juntos para limpar a cozinha. Então o processo de fazer, de realizar aquele bolo, ele tem outro gosto. Quando o bolo fica pronto, é um bolo como outro qualquer. Poderia ter sido só feito por você, poderia ter sido feito só pelo seu filho. Um bolo é um bolo, né? Alguns mais gostosos, menos gostosos, até aí vai do paladar. Mas eu estou dizendo que o processo para se fazer um bolo acompanhado é outra história. Eu sempre lavei roupa, a princípio, no meu casamento, na mão, né? Naqueles tanquinhos bem antigos de cimento, e a gente esfolava mais os dedos no cimento do tanque do que a própria roupa. Mas tinha um gosto completamente diferente quando eu lavava roupa com meu marido. Porque era um tal de um jogar sabão no outro, escorregava, caía no chão os dois, rolava com sabão, esfregando sabão no outro, depois voltava lá, lavava a roupa, se jogava dentro do tanque para poder tirar o sabão. Quer dizer, o processo valia muito mais a pena do que o resultado. O resultado eu já sabia que a roupa ia ficar lavada e eu ia ter que passar, pronto, né? O aluno já sabe que ele vai estudar e ele vai ser médico, ele vai ser lixeiro, ele vai ser faxineiro, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser alguma coisa diante dos estudos dele. Aquilo não vai ficar em vão, ele já sabe que lá na frente vai ter um resultado. Mas o que vai fazer aquele resultado ter mais valor para ele? Todo o processo que ele passou. As pessoas, as situações, adversidades, vitórias, conquistas, perdas. Todas aquelas dificuldades superadas, seja sozinho, seja junto com alguém que lhe dê uma palavra amiga, que traga ele até a casa e fala, vem cá, vamos estudar na minha casa um pouquinho. Eu guardo lembrança assim de quando eu estava na quinta série. Eu tô com uns 53 anos, quinta série eu estava com 11. E eu guardo lembranças como se fosse ontem, de uma amiga que a gente ia na casa dela fazer trabalho junto. Lembro de um outro amigo que a mãe recebia a gente muito bem na casa dele, sempre com muito lanche, o Marcos. Não sei por onde ele anda, mas sei que quando eu ia na casa dele, a mãe dele tratava a gente muito bem, a gente tinha que fazer muito trabalho de ciências, que era muito manual. Ela estava sempre perto, dando umas ideias, que tipo de massinha, a cor, o tipo de madeira que a gente ia utilizar para fazer a maquete. Então, assim, isso eu tinha 11 anos, eu tô com 53 e eu gravei tudo isso pelo processo que nós passamos. Né? Se me perguntarem de professores, de aulas que eu tive durante toda a minha vida, muitos deles eu vou lembrar porque eles foram super, mega importantes no processo que me formou, que me trouxe até aqui. São as minhas riquezas reais, estão ali na minha formação. Depois eu trabalhei, eu virei professora, eu também fiz parte de um processo educativo de uma série de crianças por mais de 32 anos.
Eu sei que elas vão lembrar de mim de alguma forma, assim como alguns são ímpares. A gente não esquece daquele aluno por alguma situação dentro do processo que foi algo diferente, que marca a gente para o resto da vida. Alguns alunos encontram comigo e falam: a senhora não tem como esquecer, olha o que a senhora fez isso, fez aquilo. E eu falo: nem lembrava, né? Lembram de colegas, de situações que eu realmente não lembro. Mas você marcou a vida daquela pessoa no processo dela. Agora pensa isso no processo dentro de casa, como pais. O quanto a gente faz essa criatura sentir amor por nós e ao mesmo passo, quantos filhos não têm o seu ódio, a sua indiferença, tem, sabe, aquela coisa assim de revolta, de trauma com pai e mãe, porque o processo não foi legal. E assim, nós valemos muito, não é lá no final, não é o resultado. Ir numa formatura de um filho, ir na formatura de um aluno é fácil, é o resultado do processo. É um momento marcante na vida do aluno que ele vai receber um diploma? Não. O processo mais marcante daquele aluno foi toda a vida escolar dele, até chegar ali e pegar o canudo. Pode ter certeza disso.